Pelé, como jogador, foi único por causa de seu talento, sua habilidade natural e porque ele tinha uma natureza explosiva como jogador de futebol que nenhum outro jamais teve. Já dava para notar isso logo na primeira Copa do Mundo dele. Tempos diferentes, totalmente distintos, características distintas. Outro ritmo, outra velocidade, outro jogo. Então, o trono de Pelé e seu reinado, creio que continuam vigentes. O trono de Pelé e seu reinado, creio que todavía sigue vigente e isso é o que lo hace. E olha que ele se aposentou dos campos há muitas décadas. Já veterano e retirado das canchas há muitas décadas, né? Francamente, não vejo nele nenhuma fraqueza. Ele tinha uma condição natural magnífica também. Aquela técnica toda, o empenho, o sacrifício, a regularidade. Spesso si leggono titoli. Muitas vezes se lêem títulos, e isso não é de hoje. Titoli como o Pelé da literatura, do jornalismo, o Pelé da medicina, da música. Não é que ele fosse talentoso só com as pernas. Era talentoso com a cabeça, com o físico, era superdotado com a habilidade. Superdotado com a inteligência, com a visão que tinha do campo. A gente olhava e pensava, esse cara já sabe onde está o camisa 4, o 3, o 2. Era como se tivesse o GPS, sendo que o GPS nem tinha sido inventado. Mas o Pelé já tinha criado o GPS dele para o campo de futebol. Eu sempre digo, o Pelé é o inventor do GPS. Os brasileiros já sabiam do Pelé porque tinham visto ele jogar no Brasil, mas para o resto do mundo, ele explodiu na Copa. E não se pode esquecer que naquela época não tinha internet, não tinha TV por assinatura mostrando todo o jogo de todo o campeonato do mundo. De repente apareceu o Brasil na Copa da Suécia. E no meio do torneio, esse garoto de 17 anos surgiu aparentemente do nada. Partway through the tournament, this 17-year-old boy came from apparently nowhere e deixou o mundo do futebol de cabeça para baixo. O que aconteceu com Pelé é único na história do futebol. Quando o mundo estava entrando na era moderna do esporte como entretenimento de massa, surgiu Pelé. Pelé ainda é mítico na Itália. Ele sempre foi um ícone, desde quando jogava. Mas depois, ainda mais. Ora, perché sia diventato un'icona, questo qui... E por ter se tornado um ícone, deveria ser estudado pelos semiólogos e mitólogos. Não sei por qual motivo. Provavelmente porque ele foi muito cuidadoso com a imagem dele. Mas é isso que ele conseguia transmitir. No final é isso que conta. Ele era o maior astro do futebol. Ele ficou no imaginário coletivo, até para quem nunca viu o Pelé jogar. O Pelé, para a geração anterior à minha, para a geração que hoje tem 60, 70 anos, não há Maradona, é Pelé. Mais até que o Eusébio, que era um símbolo nosso. Um dos melhores jogadores de futebol, talvez o melhor de todos. A técnica, o irresistível ímpeto em direção ao gol, a possibilidade de gols espetaculares, de todas as maneiras, de esquerda, de direita, de cabeça e também com outras partes do corpo. Ou seja, um jogador tecnicamente único. Dor e de tristeza pela caçada impiedosa que sofreu. O Moraes aqui é um herói. O Moraes aqui é um herói, sobretudo para o Sporting. A única conquista europeia de clubes que o Sporting ganhou foi com o gol do Moraes. Ele é muito mais lembrado por isso do que pela marcação dura feita ao Pelé, que hoje daria até prisão.
Mas até quando apanhava, Pelé era admirado. Do ponto de vista inglês, as pessoas sempre admiraram Pelé. Em uma época em que a arbitragem não protegia os jogadores, em que ele sofria muito com as entradas de adversários, o Pelé geralmente conseguia manter a calma. Ninguém mantém a calma o tempo todo. Não importa se é Pelé, Ronaldo, Messi, mas ele geralmente conseguia. E as pessoas admiravam o espírito esportivo dele. Em termos de grandes esportistas de todos os tempos, as pessoas vão colocar sempre o Pelé no topo, ao lado de Muhammad Ali. São os dois grandes ícones do esporte no século XX. Aquela semifinal de 70, quando enfrenta o grande Ladislau Mazurkiewicz, a bola veio cruzada. O Pelé ameaça tocar na bola, mas não toca. A bola segue. Mazurkiewicz que não sabe se vai na bola ou no Pelé, e acaba não indo nem na bola e nem no Pelé. O incrível é que o grande Pelé, com um gol vazio, não marcou. A bola passou rente à trave direita e não foi gol. Se tivesse sido gol, certamente a história registraria aquele como um dos gols mais geniais em Copas do Mundo. Não foi gol, mas quem se importa? Foi futebol da mais alta qualidade. Outra coisa que ainda me emociona muito foi o gol que ele fez em 70, na final contra a Itália. É a famosa cabeçada em que ele sobe pelo menos 30 centímetros acima de Borriite, que era um excelente cabeceador. Eram jogadas extraordinárias, incríveis. Ele estava quase aposentado, estava gordo, mas ainda era um jogador notável, completo, maravilhoso. As coisas que fazia pareciam de cinema. Maravilhoso. As coisas que fazia, na verdade, eram de película. Pelé nunca me fez pensar que ele se achava uma estrela. Se fosse hoje, ele não correria para uma bandeirinha de escanteio para mostrar o nome e o número da camisa. Ele comemorava com os companheiros de time. É uma qualidade especial nessa personalidade maravilhosa. São tantas coisas bonitas. Para a maioria dos alemães, ele é um bem comum da humanidade. Jogou na mesma época que o Beckenbauer, mas ele mesmo já disse que o melhor é o Pelé. Dizer que o Pelé foi melhor do que o Maradona. O Santos fazia uma turnê por toda a Europa. Todo mundo queria ver o Santos, receber o Santos e pagar por amistosos, porque era o time do Pelé. Mas não era o clube, era o nome mítico. Pelé ficou no imaginário como o maior de todos os tempos. Muito habilidoso, inteligente, potente. Pulava muito alto, chutava com as duas pernas, era constante, era valente. Também era duro quando precisava ser duro. Tinha um físico magnífico também, uma condição atlética magnífica. Aquela técnica toda, o empenho, o sacrifício, a regularidade. Significa universalidade. O Pelé era uma figura que não respeitava, ainda hoje, não respeita muito. É indiferente a tempos, a eras, a gerações. Ao olhar para Pelé, via-se um jogador que corria muito o campo. Tinha velocidade, tinha potência. E na hora de saltar, estava sempre com a cabeça muito acima da dos outros. Era o protótipo do atleta com os elementos fantásticos para o futebol.
Quando Pelé estava no auge, eu ainda era garoto. Isso já faz muito tempo. Mas sei que ele foi maravilhoso. Tenho um número 10 gravado na cabeça. Pelé jogava com a bola, sem a bola, era forte, era potente, era manhoso, era estrategista. Era goleador, era armador, dava passe para gol. Que mais? Era assistidor. Que outra coisa pode se querer de um jogador que o Pelé não tinha? Um jogador de futebol que lo que tinha Pelé. Nada. Nada. O Pelé era a síntese de todos os outros. Tinha um pouco do Jairzinho, um pouco do Gerson, um pouco do Tostão. Foi um jogador perfeito. Pode-se dizer que ele era uma força da natureza. Ele não era um jogador cerebral no sentido de ser como um Didi ou um Gerson, para ficarem exemplos brasileiros. Jogadores que organizavam o jogo taticamente e ditavam o ritmo de uma partida. Pelé não precisava disso. Ele simplesmente resolvia o jogo sozinho. O tempo passa e o mundo do futebol ainda busca uma explicação à altura do fenômeno Pelé.